Bezerra Hashem, da Fnun Tet, Tratado de Eruvin. Estamos na Fnun Het Amud Bet, a Fnun Het no verso, na sexta linha de baixo para cima, no começo da Mishnah. En Modidin Elamina Mumche. A Mishnah vai dar quem é a pessoa que pode fazer a medida do Tchum. Diz 2.000 amá em volta da cidade, a pessoa poder viajar em Shabbat. Fala a Mishnah. En Modidin Elamina Mumche. Só uma pessoa que é especialista em medidas pode medir o Tchum. Ribale makom echad, meid makom echad. Fala que a Mishnah é outro caso. Se a pessoa estava medindo numa das direções da cidade, por exemplo, a direção leste da cidade. A direção leste vai ter duas medidas do Tchum. A medida com relação ao leste com o norte e a medida com relação ao leste na direção sul. Essa pessoa, ribale makom echad. Uma dessas medidas ele aumentou o Tchum, uma das medidas ele diminuiu o Tchum. Isso fala que a Mishnah ribale makom echad, meid makom echad. Uma dessas medidas na direção leste é maior do que a outra. Qual é a medida certa? Fala que a Mishnah Shomin Makom Sheliba, consideramos só a medida maior. Agora eu vou explicar o que significa isso, que a pessoa pode ir em toda a direção leste até essa medida maior, desconsiderando a medida menor. Continua. São duas pessoas diferentes que estão medindo a mesma direção. Um aumentou mais o Tchum, outro diminuiu mais o Tchum. Aquele que aumentou facilitou a Halakha. A pessoa pode viajar mais agora. Aquele que reduziu o Tchum dificultou a Halakha. Fala a Mishnah, Shomin Lamerubê. Facilitamos a Halakha, consideramos a medida maior. Continua. Mesmo um escravo ou uma escrava, que normalmente não é um testemunho, porém ele é acreditado e confiado aqui. Se ele fala que até aqui vai o Tchum Shabbat, ele viu a pessoa medindo. Por que facilitamos tanto com relação a todas as halachot? Porque os sábios eles definiram que as halachot de Tchum são halachot, que temos que facilitar essas halachot. São halachot rabínicas. Em qualquer situação de dúvida, facilitamos a halachá, como sabemos que Safek de Rabanan de Kula, uma dúvida com relação à halachá rabínica, facilitamos a halachá. Isso fala aqui a Mishnah. Explica agora, lemakom shiriba'in, lemakom shemiet lo, com relação àquela pessoa que está medindo o Tchum. Um lado aqui, por exemplo, direção leste para o norte, ele acrescentou ao Tchum, e para a direção sul, ele reduziu o Tchum. Aparentemente a Mishnah falou que só consideramos a medida maior, só na direção leste para o norte podemos andar até onde ele mediu, porém a direção leste para o sul não podemos andar até onde ele mediu. Pergunta a Gemara, como pode ser? Lemakom shemiet lo? Se podemos andar até uma distância maior, com certeza podemos andar até uma distância menor. Aqui a pessoa reduziu o Tchum, com certeza poderíamos pelo menos andar até a distância menor. Fala Gemara, Eima, isso que pensei a gente falar. Lemakom sheriba. Em toda essa direção leste podemos andar até essa medida maior do Tchum. Tanto a direção leste para o norte e a direção leste para o sul. Continua são as duas pessoas medindo o Tchum, uma aumentou o Tchum, uma reduziu o Tchum. Então fixamos a halakha se baseando naquele que facilitou, mas a halakha aumentando o Tchum. Pergunta a Tula Mali, para quem resolveu falar também esse caso, aí no ar é a mesma coisa. Agora entendeu na Avamina, na hipótese, que se trata de uma pessoa só medindo o Tchum em duas direções. Como a gente viu na Reisha, no começo da Mishnah, aí no ar é a mesma coisa que consideramos a medida maior, facilitando a halakha. Resposta que a Mishnah ia falar, riba errado miet errado. Duas pessoas medindo a mesma direção, uma aumentou e uma reduziu. Shomin lezeh riba. Só consideramos essa opinião que aumenta o Tchum facilitando a halakha. Ou seja, temos dois casos. O caso da Reisha é uma pessoa medindo em dois lugares e facilitamos a halakha. O caso da Seifa é duas pessoas no mesmo lugar e também facilitamos a halakha. Amarabai falou Abai. O bilvat de arbe e eu tenho midat tair be'alachsoná. Fala bem aqui um limite para essa halakha. Qual é o máximo dessa diferença entre a pessoa que mediu um Tchum maior e a pessoa que mediu um Tchum menor? Fala bem, o bilvat de arbe e eu tenho midat tair be'alachsoná. Ou seja, temos uma diferença mínima dessa pessoa que reduziu e essa pessoa que aumentou o Tchum. Então consideramos que essa pessoa que reduziu dobrou um pouco a corda. E falamos que a pessoa que aumentou o Tchum fez a medida certa. Então existe uma diferença grande nessas duas pessoas. Então já não pode ser que essa pessoa que reduziu o Tchum errou tanto. Você fala que Abai é um limite. O bilvat lo yarbe yoter
Mibidata e Belachsona, essa pessoa que aumentou o Trum não pode aumentar mais do que fosse a medida da diagonal do Trum. Ou seja, a pessoa que reduziu o Trum, pode ser que ele se enganou e mediu o Trum de uma forma equivocada. Em vez de medir 2.000 amá para o leste e 2.000 amá para o norte, ele mediu 2.000 amá para o nordeste, entre o norte e o leste, e depois ele delimitou o contorno do Trum. E sabemos que se a diagonal é 2.000 amá, o Trum para a direção leste e para a direção norte vai ser menor do que 2.000 amá. É como aquela regra que vimos anteriormente, que a diagonal de um quadrado é menor do que os lados do quadrado. Aqui a direção leste e a direção norte são os lados do quadrado. E a diagonal mede 2.000 amá, consequentemente, esses lados vão medir 1.428 amá. Um quarto a menos do que a diagonal, já vimos essa regra anteriormente. Então, vou falar aqui Abai. Se a diferença entre a pessoa que mediu maior o Trum e a pessoa que reduziu o Trum é até esses 572 amá, essa diferença entre 2.000 amá e 1.428 amá, então realmente nos apoiamos à medida maior, interpretando que essa pessoa que se equivocou e reduziu o Trum é porque ele mediu a diagonal de 2.000 amá. Porém, se a diferença entre eles é maior do que esses 572 amá, não temos nenhuma explicação como a pessoa pode reduzir tanto o Trum. Então a pessoa que se equivocou é a pessoa que prolongou o Trum e consideramos o Trum como essa pessoa que reduziu. A mesma coisa se a diferença na diagonal é de 800 amá. A pessoa que acrescentou aqui tem 800 amá mais do que a pessoa que reduziu. Então temos base aqui para interpretar que essa pessoa que reduziu, ele foi 2.000 amá para a diagonal em vez de 2.800 amá para a diagonal. E seguimos aqui a medida A maior. Porque se a diferença é maior do que 800 amá, não temos nenhuma interpretação e explicação como a pessoa pode reduzir tanto o Trum. Então com certeza a pessoa que aumentou que se equivocou. Continua Shiloh Amru Chachamim Tadavar Leachmir Ela Leakir. A Mishnah falou por que facilitamos tanto nas alachot do Trum? Fala aqui a Mishnah porque os sábios eles definiram que as alachot do Trum são alachot só rabínicas e facilitamos a alachá. Pergunta a Gemara Ve'atanya. A Breda fala diferente. Lo Amru Chachamim Tadavar Leakir Ela Leachmir. As leis do Trum vêm dificultar a alachá, não facilitar a alachá. A Mishnah fala que as leis do Trum facilitam a alachá. Responde Amaravina, lo leakira devre Torah, ela leachmira devre Torah. Isso que os sábios decretaram esse limite que a pessoa pode viajar até 2.000 amá dificulta a alachá da Torá. Pela Torá poderia viajar em Shabbat. Os sábios vieram dificultaram a alachá. Isso que a Breda pensou em falar. Que a Mishnah pensou em falar que os sábios facilitaram as alachot do Trum, o Trumin de Rabanan, é porque Trumin é só uma alachá rabínica. E se temos uma dúvida, por exemplo, qual é a medida do Trum, temos uma medida maior, uma medida menor, facilitamos a alachá, medida maior. Isso que a Mishnah pensou em falar, que uma vez que é uma alachá rabínica, então safek de Rabanan lekula, facilitamos a alachá rabínica numa hora de dúvida. Continua a Mishnah, Ir Sheleachid, com relação a uma cidade particular. O conceito desta Mishnah é o conceito de Rovei Hatzerot e Shitufei Mavot. Vimos no começo da Masechet já que se temos um pátio, um Hatzer coletivo, é proibido carregar nesse Hatzer Miderabanan, uma alachá rabínica, sem fazer Rovei Hatzerot. Pegar 2 refeições de pão, por exemplo, com o dinheiro de todos e colocar em uma das casas que participam desse pátio. Só assim as pessoas podem carregar nesse pátio. Colocando essas 2 refeições na casa de tal pessoa, é como se todos morassem nessa mesma casa, porque a atenção da pessoa, a moradia da pessoa está onde sua comida está. E esse pátio serve essa casa de uma forma particular, é como se fosse um pátio em vez de uma casa só. Com relação ao Shitufei Mavot é um conceito parecido. Se temos um beco que conecta entre pátios e uma rua, para poder carregar nesse beco em Shabbat é necessário fazer o conceito de Shitufei Mavot, comprar 2 refeições de pão com o dinheiro de todas as pessoas que dividem esse pátio, com o dinheiro de todas as pessoas que dividem esse beco, que tem esses pátios em volta do beco, colocar em um desses pátios e consequentemente esse beco serve um pátio só, é como se todos morassem no mesmo pátio e podem carregar nesse beco. Para falar a Mishnah um conceito diferente, Ir Sheliachid. Para falar a Mishnah um outro caso, Ir Sheliachid, com relação a uma cidade particular, uma cidade privada. Significa isso é uma cidade que é pública, porém não tem 600.000 habitantes. Isso fala a Mishnah é chamado uma cidade particular. A essa cidade tem 4 paredes e portas que de entrada e saída da cidade também é uma parede, uma mechitzá, uma divisória de recintos. E não tem nenhuma rua que mede 16 amá 8 metros. É possível fazer Rovei Hatzerot e Shitufei Mavot da cidade inteira.
e poder carregar essa cidade inteira. É como se essa cidade fosse uma voi, um beco só. Com o Eruv Hatzirut Shutufei Mavot é permitido carregar lá. Para iniciar uma cidade que tem 600 mil habitantes ou mais, os sábios já dificultaram um pouco a Halachá. Falaram que não pode fazer o Eruv Hatzirut Shutufei Mavot numa cidade dessas. Mesmo que não tenha uma rua de 8 metros de largura, 16 amos de largura, o motivo é para as pessoas não se confundirem e pensarem que pode carregar numa rua, assim como é permitido carregar nessa cidade que tem 600 mil habitantes, que é uma cidade grande, já mesmo assim pode carregar lá, as pessoas podem se confundir e achar que pode carregar também numa rua. E sabemos que é proibido carregar numa rua. Porém, a Mishnah na continuação sempre fala uma solução para as pessoas poderem carregar nessa cidade que tem 600 mil habitantes. A solução que a Mishnah fala é deixar parte da cidade sem fazer o Eruv Hatzirut lá. Essa parte da cidade pode fazer o Eruv Hatzirut entre si, mas não podem carregar dessa parte da cidade para o resto da cidade. Isso já vai ser uma sinalização, um eker, para as pessoas saberem que só pode carregar nessa cidade porque tem Eruv Hatzirut Shutufei Mavot. Isso é uma sinalização suficiente. Sobre isso fala aqui a Mishnah, Ir Sheliachid, era uma cidade particular que não tinha 600 mil habitantes, Benassi Shel Rabim. Porém, aumentaram aqui o número de habitantes dessa cidade e chegou a 600 mil. Me'arvin et Kula, fala a Mishnah uma novidade, uma vez que no princípio essa cidade é uma cidade particular, podemos continuar nos baseando num Eruv só, e Shutufei Mavot só, para toda essa cidade. Mesmo que na prática agora tem 600 mil habitantes, as pessoas não vão se confundir com essa cidade e uma rua. Vão saber diferenciar que essa cidade tem um Eruv, por isso pode carregar lá. Uma rua que não tem um Eruv, não pode carregar lá. Continua, Veshel Rabim, Benassi Sheliachid. O contrário, uma cidade que era uma cidade pública que tinha 600 mil habitantes e se reduziu o número dos habitantes. Ele Me'arvin et Kula. Aí a Mishnah fala uma halachá inversa do que vimos anteriormente. Mesmo que na prática agora tem menos do que 600 mil habitantes, uma vez que no princípio tinha 600 mil, sendo assim, é proibido nos apoiar a esse Eruv. Assim como no princípio tinha 600 mil habitantes ou mais, e agora se reduziu, pode ser que isso vai voltar como era antes, as pessoas vão voltar a essa cidade e vão continuar se baseando ao Eruv, e as pessoas vão se confundir entre uma cidade dessas, que no princípio tinha já 600 mil habitantes, e uma rua, por isso proibiram carregar lá, se baseando no Eruv Hatzirut Shutufei Mavot. Porém, existe uma solução aqui para sim carregar numa cidade que tem 600 mil habitantes. Deixaram fora da cidade, um pedaço da cidade como uma cidade chamada Hadashah, das terrenos de Yehudá, a terra de Israel, fora do Eruv, Sheyesh Ba Hamishim Diurim, que tem 50 moradias nessa cidade, deixando 50 moradias fora da cidade sem o Eruv. Isso já vai ser uma sinalização para o resto da cidade. Dever Abiudá, esse é o primo de Abiudá, Rabi Shimon Omer. Rabi Shimon facilita mais a Alahá. Shalosh Hatzerot Shel Shnei Batim. 3 pátios, que cada um tem 2 casas, é suficiente como essa sinalização. Deixamos esses 3 pátios com cada um 2 casas fora da cidade, fora do Eruv, e já vai ser um equer, uma sinalização para o resto da cidade saber que não pode carregar numa rua. Isso fala a Mishnah. Continua a Gemara. Como se trata desse caso de uma cidade que tinha menos que 600 mil e chegou a ter 600 mil habitantes ou mais? A maravilha, falou Raviudá que Gon descarta de Reish Galut. A Raviudá é um caso específico, é como uma cidade do Reish Galut, a cidade do representante do povo de Israel na Babilônia, que era uma cidade que tinha menos do que 600 mil habitantes e chegou a ter 600 mil. Amar Rav Nachman, perguntando Rav Nachman para Raviudá, Maitama, por que você especificou que é a cidade do Reish Galut? Temos outras cidades que também ocorreram a mesma coisa, que tinha menos do que 600 mil e chegou a 600 mil? E Leima, será que é o motivo que você quis especificar? Mishum Deshrichi Gabe Armana, Gab Nat Keriadadi? Será que o motivo é porque as pessoas sempre se reúnem na casa do Reish Galut para falar assuntos políticos, pedir favores, reclamações, Mat Keriadadi, as pessoas vão chegar a comentar lá que o motivo que pode carregar nessa cidade é por causa do Eruv? Portanto, só nesse caso que tem a casa do Reish Galut nessa cidade, podemos carregar nessa cidade? Mas não pode ser. Kulu Israel Nami. Todo o povo de Israel tem isso. Betzav de Shabbat, Ashrichi Gabe Adad, eles vão à sinagoga pelo menos Shabbat de manhã, e também vão no shur do Rabino pelo menos só Shabbat de manhã. Eles vão acabar comentando algumas dessas ocasiões, antes do shur ou antes da reza, ou depois da reza, depois do shur, que pode carregar na cidade por causa do Eruv. Fala, não tem que especificar que é a cidade do Reish Galut.
Ela é Rav Nachman, corrigiu Rav Nachman, que é um descarta de Natuzai. É uma cidade comum que mora uma pessoa chamada Natuzai lá, que tinha menos do que 600 mil, e chegou a 600 mil, podemos nos apoiar no Eruv, mesmo que depois tem mais do que 600 mil habitantes, como já vimos na Mishnah. Então, era Banana uma Braita. Ir Sheliachil, uma cidade particular que tinha menos que 600 mil habitantes. Venassit Rabim, e aumentou o número de habitantes até 600 mil. Porém, Vereshut Rabim Oved Betuchá. Porém, tem uma rua que atravessa essa cidade. Keitzad Me'ar Vinota. Como é possível fazer algum conserto para a cidade e poder continuar carregando na cidade com essa rua? O Vereshut Rabim é uma rua que mede 8 metros de largura, Tetzainamá 16 amá. Fala Mishnah, o Selechem Mikan, Velechem Mikan. Uma possibilidade de colocar um leche na entrada da rua de um lado, outro leche na outra entrada da rua do outro lado da cidade. O leche é uma madeira na vertical, uma espessura mínima e tem uma altura de 10 fahim, 1 metro. Isso já vai ser como paredes para fechar essa rua e podemos carregar nessa rua. Então a cidade se baseando no Eruv, continua ou Koramikan ou colocando uma Korá, uma madeira na horizontal e uma das saídas da rua. Mesma coisa do outro lado, outra Korá, madeira que tem uma largura de 1 tefar, 10 centímetros, entre as portas da cidade. Venose, Venotem Baem, é permitido já carregar dentro dessa cidade. Uma cidade que tem até 600 mil habitantes, ou tinha no princípio até 600 mil habitantes, agora tem mais do que 600 mil. E é permitido se basear no Eruv, mesmo que tenha uma rua fazendo um leche de um lado, um leche de outro, ou uma Korá de um lado, uma Korá do outro, já é suficiente, considerando que essa rua já é um recinto privado, já não é uma rua pública. Agora vamos explicar como que a opinião vai essa braita. É proibido dividir essa cidade na metade. Ela oculá ou mavoi bifneatzmo. Tem duas possibilidades, fazer um eruv e um shitufei mavot coletivo em toda essa cidade, ou mavoi bifneatzmo, ou dividir em cada beco, cada mavoi dessa cidade, fazer um eruv e shitufei mavot em particular. Não é possível dividir a cidade na metade e fazer 2 Eruv Hatzeret. O motivo é, vez que essas pessoas moram numa mesma cidade, dividem a mesma rua, é como se fossem pessoas que moram num beco só. Sendo assim, a halakha com relação a um beco, se pessoas moram nesse beco, e algumas pessoas não fizeram o Eruv Hatzeret de Shitufei Mavot, então esse Eruv Hatzeret de Shitufei Mavot não vale para esse Hatzeret, esse beco. Todas as pessoas têm que participar do Eruv. Aqui tem uma vez que é uma cidade que não tem nenhuma rua, que é uma Reshut Rabim, como já vimos, colocamos um leche de um lado, um leche do outro, uma Korá e outra Korá. É como se fosse a cidade um beco só, ou um Hatzer só. E todos têm que participar do Eruv em conjunto, não podemos dividir a cidade em 2. E agora vamos ficar na frente, porque é possível fazer que o Eruv e o Shituf Mavot de cada beco individualmente. Continua, Itashel Rabim, Vereishel Rabim. Se é uma cidade com 600 mil habitantes ou mais e continua com esse mesmo número, viramos a página, e é uma cidade que só tem uma saída. A avenida principal, por exemplo, tem só um muro de um lado e uma saída do outro lado, mas tem 600 mil habitantes, aí essa cidade não é considerada uma cidade pública, é possível fazer o de toda essa cidade em conjunto e poder carregar lá, sem deixar aquele shiur, aqueles 50 moradias sem o Eruv Hatzerot, ou aqueles 3 pátios de 2 casas, cada um com as machlokes na Mishnah. Uma vez que essa avenida não tem 2 saídas, essa cidade é uma cidade privada ainda, as pessoas não vão se confundir entre uma cidade assim e o Reshut Rabim pela Torá. As pessoas não vão se confundir entre uma cidade dessas e um Reshut Rabim, uma rua que é proibido carregar lá. Fala, mas quem é o sábio que sustenta que é possível fazer o Eruv, esse leche de cada lado, ou uma Korá de cada lado, e poder carregar numa rua? Responde a Gemara, Maravuna Bered Rav Yoshua, falou o sábio, Rabi Yudá, e a opinião de Rabi Yudá, detalhe como falou a Bret. Yeter al-Kenamar Rabi Yudá. Rabi Yudá foi além, falou uma outra alahá. Mishesh lo shnei batim, beshne tzidei Reshut Rabim. Uma pessoa que tem 2 casas, uma casa de cada lado da rua. As 2 paredes da frente da casa estão uma na frente da outra. O seu leche mikan veleche mikan. A pessoa que quer carregar entre essas casas pode colocar um leche de um lado, outro leche de outro lado, aqui do mesmo lado da rua, ou em lados diferentes da rua. Ou Korá mikan, ou uma Korá de um lado e uma outra Korá do outro lado.
na horizontal entre essas casas. Venose, Venoten, Baem, já é possível carregar entre essas casas. Uma vez que essa rua já tem essas duas paredes da frente das casas e tem um leque de cada lado, uma colher de cada lado, é como se fosse que tivessem 4 paredes em volta dessa rua. E é possível carregar entre essas casas, que já é um recinto privado, já não é mais uma rua. A gente vê que essa é a opinião de Rabi Yudá, que é possível fazer um eruv, um concerto para carregar dentro de uma rua. Essa é a opinião de Rabi Yudá. Os Chamim discutem com Rabi Yudá. Falando os Chamim Amrulô, falando os Chamim para Rabi Yudá, não é possível fazer um eruv, um concerto para poder carregar uma rua dessa forma. Continua. Marmar falou a Braita anteriormente. Não podemos dividir essa cidade em dois e fazer um eruv para um lado e outro eruv para o outro lado. Ou podemos fazer um eruv para toda a cidade, ou dividir cada beco, cada mavô individualmente. Amarafa, falou Rafa explicando essa alahá. Lo Amru, quando é que se aplica isso que a Braita falou que não podemos dividir a cidade na metade? Ela leorká. Essa vamos dividir a cidade, porém em seu comprimento. Por exemplo, se é uma cidade retangular que vai do oeste para o leste e tem uma avenida dividindo entre o norte e o sul. Não podemos dividir o comprimento dessa cidade separando entre o norte e o sul. O motivo é porque as pessoas do norte e do sul, eles participam dessa mesma avenida. Eles usam essa avenida como saída e entrada. É como se eles morassem no mesmo pátio ou no mesmo beco. E tem que fazer um eruv coletivo entre eles. Não é possível dividir entre o norte e o sul, porque vamos estar separando entre as pessoas que moram no mesmo beco. E todas as pessoas têm que participar do eruv do beco, do Shutufei Mavot. Isso fala aqui Rav Papa. Porém é possível sim dividir a cidade na largura, ou seja, separar entre o lado leste da cidade e o lado oeste da cidade. O lado leste vai ter o norte e o sul, e o lado oeste nem vai ter o norte e o sul que participam dessa mesma avenida. É como se fosse um beco ou um hatzer independente, pode fazer o eruv hatzer, o Shutufei Mavot e carregar lá independentemente. E também com relação ao lado leste é a mesma coisa. Fala Rakeman, como quem vai aprender a Fapa? Adelou que Rabi Akiva. Fala Agmará, não é como Rabi Akiva. Daí que Rabi Akiva, se é como Rabi Akiva, daí que Rabi Akiva, que se fosse como Rabi Akiva, Rabi Akiva falou diferente. Regela mutet bimkomá, ou seret afilo shelo bimkomá. Fala Rabi Akiva, com relação a 2 pátios. A pessoa entrando de uma rua para o primeiro pátio, e tem um pátio com 2 casas, por exemplo. No fim desse pátio tem uma porta para um outro pátio, um pátio interno a esse pátio externo. E ela também tem 2 casas, no fundo tem um muro. Fala Rabi Akiva, ou seja, as pessoas desse pátio externo fizeram eruv hatzerot entre eles, e as pessoas do pátio interno também fizeram eruv hatzerot entre eles, podem carregar em Shabbat nesses pátios. Porém não fizeram eruv hatzerot entre o pátio interno e o pátio externo. Fala aqui, Rabi Akiva, esse pátio interno que é permitido carregar lá em Shabbat, ou seret, afilo shelo bimkomá, uma vez que esse pátio interno usa o pátio externo como saída para a rua, é como se eles morassem no pátio externo junto com essas pessoas. E se eles não participaram do eruv hatzerot com o pátio externo, as pessoas do pátio externo também não podem carregar lá. É como se parte das pessoas que moram no pátio externo não participaram do eruv hatzerot. Tu fala aqui, Agmará, Rav Papa com certeza não é como Rabi Akiva. Rav Papa falou que podemos dividir a cidade em 2, a parte leste e a parte oeste. Conforme Rabi Akiva não seria possível, uma vez que as pessoas da parte leste podem usar a saída oeste da rua, por exemplo, e vice-versa. É como se eles morassem no mesmo beco, não podem separar e não participar do eruv hatzerot em conjunto. Deve ser que isso sendo como o Chachamim, que falam que o pátio interno não proíbe carregar no pátio externo. Mas filho tem Rabi Akiva, pode ser que não. Pode ser que Rav Papa assim vai como Rabi Akiva. Qual é a diferença entre os casos dos pátios e o caso das partes leste e parte oeste da cidade? Atkalo que amar Rabi Akiva, Rabi Akiva só falou com relação àquele caso. Ela deixou hatzerot zulifnimizu. Essa é com relação a esses 2 pátios, um na frente do outro. Deprimit leitla pitrachrina. Que a única porta de saída do pátio interno é através do pátio externo. Aí é considerado que o pátio interno mora junto com as pessoas do pátio externo. Avalar, porém nesse caso, a parte leste e a parte oeste da cidade, Hanenav Kibai Pitra, Venenav Kibai Pitra, as pessoas da parte leste podem sair pelo lado leste, as pessoas da parte oeste podem sair pelo lado oeste da avenida. Eles não têm que ir forçosamente passar pelo mesmo local.
Assim, fala Rav Papa que vamos dividir a parte leste e a parte oeste da cidade como Shidufem Avot e Rubei Hatzil, independentes. Pode ser que mesmo o Rebbe Akiva concorda com o Rav Papa nesse caso. E Kadem tem uma outra versão do que Rav Papa falou. Amar Rav Papa falou Rav Papa, Lotema Leorkal de nome Arvin, não fala que é só, não se divide a parte norte e a parte sul da cidade, ou seja, o comprimento da cidade, Aval Urubá Me'arvin, para com relação a dividir a largura da cidade, sim, Me'arvin, podemos sim dividir a parte leste com o seu Eruf e a parte oeste com o seu Eruf. Não fale isso, não podemos também dividir a largura da cidade, a parte leste e a parte oeste. Explica como é a opinião de Rav Papa. Como quem vai a opinião de Rav Papa? Que Rebbe Akiva deve ser como Rebbe Akiva. Que Rebbe Akiva fala que aquele pátio interno proíbe as pessoas do pátio externo de carregar lá, que também é como se a parte leste da cidade morasse junto com a parte oeste e tem que participar do mesmo Eruf. Fala que meu filho tem Barabana, pode ser que Rav Papa vai com a opinião de Chachamim. Aparentemente, Rav Papa não vai com a opinião de Chachamim. Os Chachamim falam que o pátio interno não proíbe as pessoas do pátio externo de carregar lá. E Rav Papa fala que não podemos dividir entre a parte leste e a parte oeste da cidade. Parece que eles sim moram no mesmo recinto. Qual é a diferença no caso dos pátios? Os Chachamim só falaram com relação àquele caso especificamente, diferenciando entre o pátio interno e o pátio externo. Ele abestei Hatzeros Ulifrimizu, com relação àqueles dois pátios um na frente do outro, porque de Pnimit, Ardaledacha, um Ishtamsha, porque as pessoas do pátio externo podem falar que vocês não podem usar o pátio externo. Vocês querem usar o pátio como área de serviço, tem que usar o pátio interno, não o pátio externo. As pessoas do pátio interno não têm o direito de usar o pátio externo como área de serviço, só como área de passagem. Aí falam os Chachamim que realmente as pessoas do pátio interno não moram junto com as pessoas do pátio externo, eles não podem usar como área de serviço. A Valar, para aqui com relação à parte leste e à parte oeste da cidade, Mimatzumesar, que ele chutarabim meacha, não podemos proibir as pessoas da parte leste da cidade de atravessar a parte oeste da avenida. Sendo assim, é como se eles morassem no mesmo recinto. E falou, Rav Papa, não podemos dividir nem o comprimento da cidade, nem a largura da cidade. Temos duas versões do que Rav Papa falou. Com certeza, Rav Papa fala que é proibido dividir o comprimento da cidade, o norte e o sul. E temos a primeira versão que fala que podemos dividir a largura da cidade, o leste do oeste. E a segunda versão fala que também isso não pode. Amar falou a Braita anteriormente. Ou kulá, ou mavoi bifneatzmo. Ou podemos fazer um eruf coletivo para toda essa cidade, ou dividir, cada mavoi vai ter o seu eruf. Pergunta agora, qual a explicação? Aishna delechatzaim delon. Por que é proibido dividir a parte norte e a parte sul da cidade, por exemplo? De Astra Haddad. É como se fossem pessoas do mesmo pátio que não participaram juntos do Eruvei Hatzerot do Femavoot. Mavoi, na minha Astra Haddad. Também se a pessoa vai fazer um Eruf para cada Mavoi, então é como se fossem pessoas que moram no mesmo beco, o mesmo Mavoi, que não participaram juntos do Eruf. Na minha Astra Haddad também é proibido carregar esses Mavot e, consequentemente, é proibido carregar em toda a cidade. Qual é a explicação disso? A Ramelas, que daqui é um caso específico. Que quando a Vud da Cá fala aqui a Agmará, realmente é proibido fazer um eruf para cada Mavoi, para ele ter um caso que é assim permitido. Da Vud da Cá, fizeram um pequeno portão na frente desses becos, esse pequeno portão separa entre o beco e a cidade, o beco está desvinculado dessa cidade, é como se fosse um beco independente. Podem fazer um eruf para cada beco. Um portão desses não é considerado uma mechitzá, uma tsurata petach perfeita, uma divisão de recintos, uma moldura de uma porta, porque com relação a essa ela de desvincular um beco de toda a cidade, isso funciona. Vikiada amarav idi baravin, amarav chizá, como o sábio falou, echad mibnei mavoi shasadaká, lepitchou, a pessoa que colocou esse daká, esse portão pequeno na entrada do mavoi, e não será mibnei mavoi, se ele não participou do eruf de toda a cidade, ele não proíbe os outros de carregarem a cidade, uma vez que ele não faz parte da cidade, ele colocou uma daká, esse portão pequeno se desvinculou da cidade. Aitash Rabim Verei, a Breda falou anteriormente que será uma cidade pública e continua sendo uma cidade pública com 600 mil habitantes ou mais. E a Mishnah fala que é uma cidade que só tem uma saída da cidade, é possível fazer um eruf para toda essa cidade, mesmo que tenha mais de 600 mil habitantes, uma vez que só tem uma saída dessa cidade, as pessoas não vão se confundir entre a cidade e uma rua, por exemplo. Fala na Rabizeira, Arva Lemata de Beira Berria. A Rabizeira fez o eruf
na cidade que Rabi Hia morava, ele não deixou um shiur. Era uma cidade que tinha 600 mil habitantes ou mais, ele não colocou esse resto da cidade, aquelas 50 moradias que vimos na Mishnah, sem participar do Eruv, como uma sinalização para as pessoas da cidade saberem que é proibido carregar numa rua, só é permitido carregar nessa cidade porque tem o Eruv. Como vimos na Mishnah, essa halakha, Rabi Zera fez o Eruv na cidade de Rabi Hia, com 600 mil habitantes ou mais, e não deixou existir esse resto da cidade sem o Eruv. Amalei respondeu Rabi Zera, sabe de dar Amrili. Os anciãos dessa cidade me falaram, Rav Hia Barashi Me'arev Kula. Rav Hia Barashi fez um Eruv só para toda a cidade. Ve'amina, Shmamina, eu deduzi. Ir Sheleachid, Venassit Shelerabim, deve ser uma cidade no princípio que tinha menos do que 600 mil habitantes. Venassit Shelerabim, e depois recebeu mais habitantes, e chegou até 600 mil ou mais. E já vimos lá na Mishnah que temos uma cidade que tinha menos do que 600 mil habitantes. E se acrescentaram aqui mais do que 600 mil habitantes, podemos fazer um Eruv para toda a cidade. Por isso, Rabi Zera falou que ele fez um Eruv para toda a cidade, sem deixar de shiur, esse pedaço da cidade sem um Eruv. Amalei falou Abai para Rabi Zera, Medidi Amruli, Hanu sabe, os anciãos da cidade me falaram, Hai Ashpa Avala Mechad Gisa. O motivo que Rav Hia Barashi fez um Eruv para toda a cidade não é porque tinha menos do que 600 mil habitantes, é porque tinha um depósito de lixo em uma das entradas e saídas da cidade. Consequentemente, essa cidade só tem uma entrada e saída naquela época de Rav Hia Barashi. Já vimos que podemos fazer um Eruv para toda a cidade. Ve'ashta, porém agora, Deifane Lashpa, já tiraram esse depósito de lixo de lá. Havala Keshne Ptachim, é uma cidade com mais do que 600 mil habitantes, com duas entradas e saídas. Ve'asira, já vira proibido se basear num Eruv só para uma cidade dessas que tem 600 mil habitantes ou mais, que tem duas saídas. Amarlei, falou Rabi Zera, lá vai dar terra, realmente a Rabi Zera se enganou, está proibido carregar nessa cidade. Até deixarem aquelas 50 moradias fora da cidade. Amarlei respondeu Rabi Zera, lá vai dar terra, realmente a Rabi Zera se enganou. Temos que fazer um outro conceito, deixando aquele resto da cidade sem o Eruv como sinalização. Continua, Bai Menei Rav Ami Barada Arpana Miraba. Rav Ami Barada, da cidade de Arpana, perguntou para Raba, Sulamikan ou Petach Mikan Mal. Com relação a uma cidade, por exemplo, que tem menos do que 600 mil habitantes, tem uma rua que tem duas saídas. Uma saída é uma saída comum, outra saída é um muro que tem uma escada. Mas será que essa escada é como se fosse uma entrada e saída? Ou será que uma vez que tem um muro lá, é como se fosse uma cidade que tem só uma entrada e saída? Amarlei, respondeu Raba, Aki Amarav, isso falou Rav, Sulam Torat Petach Halav. Uma escada é como se fosse uma porta. Sendo assim, é proibido se basear num Eruv. Por toda essa cidade que tem uma rua, que tem duas saídas, tem que fazer um leque de cada lado ou uma corda de cada lado, como já vimos anteriormente. Amarlei Rav Nachman. Rav Nachman falou para Ami Barada e para Raba, Lota Tzitula, não preste atenção no que Raba está falando. Aki Amarav, Ada Amarav, isso falou Ravad em nome de Rav. Sulam, uma escada, Torat Petach Halav. Realmente uma escada é como se fosse uma entrada e saída, uma porta. Veturat Mechitza Alav, porém também é considerado como se fosse uma parede. Ou seja, sempre facilitamos a regulação do Vechatzirot, Shutuvem Avot e do Vetchumin. Se considerando uma escada como uma porta, facilitamos a Alahá, isso que vamos considerar. Se consideramos como se fosse uma parede, facilitamos a Alahá, consideramos como se fosse uma parede. Ou seja, estamos na dúvida se uma escada é uma porta ou uma parede, e com relação a uma lei rabínica sempre se facilita a Alahá. Explica como a Torat Mechitza Alav, que dá Amram, qual é o caso que se facilita a Alahá considerando que uma escada é uma parede, que dá Amram, como vimos aquele caso anteriormente daquela cidade que tem uma saída comum e um muro com uma escada. Então consideramos que essa escada é uma parede, é como se fosse que a cidade tem só uma entrada e saída e podemos nos basear no Eruv, mesmo que é uma rua que tem 8 metros ou mais, 16 amá ou mais. Torat Petach Halav, quando consideramos que a escada seja uma porta, Besulam Sheben Shtei Chatzerot. Fala aqui a Gemara, um caso que se facilita considerando a escada uma porta é com relação a uma escada entre dois pátios. Ela cai que podemos fazer o Vechatzerot entre dois pátios para carregar nesses dois pátios. Se esses dois pátios estão conectados por uma porta ou por uma janela. O que acontece? Tem um muro entre esses dois pátios com uma escada razoável que tem 4 tefachim, 40 centímetros de largura, e a pessoa pode facilmente passar por esse muro. Será que é uma porta? Ou será que é uma mechitza, uma parede? Se for uma porta, podemos fazer o Vechatzerot entre esses pátios? Falar aqui a Gemara, Torat Petach Halav, realmente vamos considerar como essa escada
é uma porta facilitando o alahá, podemos fazer o veichatzerot entre esses dois pátios, é como se tivesse uma porta realmente entre esses dois pátios. Você fala agora que se quiserem unificar entre esses dois pátios, então fazem aqui um eruv entre eles. Se as pessoas querem separar entre esses dois pátios, não querem carregar entre esses dois pátios, cada pátio vai fazer o seu eruv e pode carregar independentemente do outro. Isso fala aqui a Gemara, que dependendo da situação, uma escada vai ser uma porta ou uma parede. Deus te chama e continuamos a subir com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.